Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui estamos nós, de novo nos encontrando. Vamos conversar um pouco mais sobre filosofia e ética especificamente, não é? Então, vocês lembram que na aula passada nós conversamos sobre a ética eudemônica, a da busca da felicidade. Falamos já sobre Aristóteles e falamos naquele tempo conhecido como helenismo, um tempo em que a polis havia desaparecido e as pessoas procuravam a felicidade de forma individual, individualista, digamos assim. Mas não era uma forma egoísta, não. Muitas vezes estava ligado a práticas para levar ao domínio de si, não é? A ataraxia, a imperturbabilidade. A felicidade é um assunto que sempre nos toca muito, né? Porque todo mundo quer ser feliz. Você não quer ser feliz? Quer. E você, se procurar hoje numa livraria, vai perceber que os livros mais vendidos das editoras e nas livrarias são os livros de autoajuda. E muitos deles dão fórmulas, assim, fáceis até muitas vezes, para alcançar a felicidade. Porque é isso que as pessoas, mais que tudo, elas procuram. Se elas procuram prazer, é porque acreditam que isso vai lhes deixar felizes. Se elas procuram ter coisas e saem fazendo compras aloucadamente, é porque acreditam que isso vai lhes trazer felicidade. Se elas querem ter muito poder e domínio, é porque acreditam que vão ser felizes assim. No fundo, o que nós queremos é ser felizes, né? E o interessante é que muitas dessas correntes dessa época, elas mostravam que não era tendo coisas ou tendo muito prazer físico, né, que faria com que as pessoas fossem felizes. Bom, hoje nós vamos passar por uma outra época da humanidade. Aconteceu algo que mudou tudo, de tal forma que no Ocidente dividiu um antes e um depois, que foi o surgimento do cristianismo. O cristianismo ele não surge na história da humanidade com os dois pés na porta, não. Ele é avassalador, mas ele vai penetrando na cultura ocidental, dentro do Império Romano, com uma umidade. Ele chega primeiro, não é, entre os mais pobres, entre os servos, entre os livres pobres, entre os plebeus. Só depois de vários séculos ele vai penetrar nas camadas mais cultas, não é? Com mais estudos, e depois entre os mais importantes dentro do Império Romano. Então, nos primeiros séculos, inclusive entre os filósofos, havia uma visão muito negativa dos cristãos. Nossa, se diziam coisas horríveis os cristãos, né? Que eles matavam crianças, que eles faziam cultos antropófagos, né? Uma tal de história de comer o corpo de Cristo e beber o sangue de Cristo, né? Então, essas coisas circulavam assim nos meios, né, mais aristocráticos e de pessoas cultas, né? Como o cristianismo sendo coisa de ralé, de gente inculta, de gente ignorante, né? Essa era a visão que tinham dos cristãos e do cristianismo. Foi só depois de vários séculos que alguns filósofos
irão se convertendo ao cristianismo e nós vamos ver aí, não é, pouco a pouco, uma aproximação entre a filosofia e o cristianismo. Não é? Então, muitos elementos que nós temos até hoje como próprios do cristianismo, na verdade, vieram da filosofia. E aqui vamos ver um pouco esse aspecto ético, né? Como foi que o cristianismo foi influenciado, não é, por uma ética, não é, predominante ali no Império Romano, principalmente a estoica, e qual foi o aspecto que o cristianismo colocou dentro daquela cultura. Então, vamos ver aqui. Então, gente, na Idade Média, após a queda do Império Romano, que se esfacelou em inúmeros reinos bárbaros, a Igreja Católica surgiu como um elemento agregador das diferenças, ao difundir a mesma fé cristã. Então, naquela multiplicidade de feudos, reinos, ducados, condados, principados, havia um elemento comum, que era a fé cristã. O clero era o único detentor da educação e, portanto, guardião da tradição. E qual a tradição aqui que se buscava preservar? A greco-romana, que foi adaptada aos ideais religiosos, segundo os quais o sobrenatural tem primazia sobre o humano. Então, é um momento da história em que entra aqui o elemento do sobrenatural e da pós-morte como fortemente influenciador dos costumes. A visão teocêntrica que fez os valores religiosos impregnarem as concepções éticas, de modo que os critérios do bem e do mal vinculavam-se à fé e dependiam da esperança de vida após a morte. Então, o que determinava o comportamento moral? Evitar o inferno e conquistar o céu. Eu vou cumprir o que é o certo, vou fazer o que é o certo, o que é o bem, para conquistar o céu e não ir para o inferno. Então, era a vida após a morte, como castigo ou como recompensa, que determinava o comportamento moral. E o que era certo e o que era errado, o que era o bem e o que era o mal, era determinado por essa visão teocêntrica, quer dizer, girando em torno de Deus. O que Deus quer e o que Deus não quer que se faça. E claro, quem é que diz o que Deus quer e o que Deus não quer? Os detentores da religião, aqueles que tinham o domínio da religião, que era o clero católico. Mas é interessante que as teorias estoicas, que nós falávamos antes, da busca do autodomínio, da ataraxia, elas foram muito bem aceitas pelo cristianismo, ainda no Império Romano, não é? Fecundando as ideias ascéticas de vida austera do período medieval.
Se você ler o livro ou assistir o filme, ou fazer as duas coisas, né? O Nome da Rosa, você vai ver lá essas práticas ascéticas, né? De mortificação da carne e de autodomínio, dominar, controlar as paixões. Esse controle das paixões tinha em vista a vida futura, quando realmente os seres humanos poderiam ser felizes. Porque esse mundo não é o nosso mundo. Essa terra não é a nossa pátria. A nossa pátria é o céu. Aqui nós estamos como desterrados filhos de Eva, gemendo e chorando num vale de lágrimas. E queremos alcançar o céu, onde realmente nós poderemos ser felizes por toda a eternidade. Então, gente, as práticas de mortificação eram muito comuns. O que é prática de mortificação? É de dar morte à carne, dar morte aos sentidos, dar morte a essas más inclinações, inclusive com o uso de instrumentos de mortificação, de penitência, né? Chicotes com bolas de chumbo ou de ferro que faziam a carne sofrer. Aqui vocês têm também, gente, um cilício, uma foto de um cilício. O que é um cilício? É um cinturão cheio de pontas que era colocado em volta da barriga, como um cinto, ou em volta da coxa, e essas pontas penetravam a carne. A ideia era provocar dor, para que se mantivesse o controle, o pleno domínio de si, das paixões, das más inclinações. Mas, gente, essa não era só uma das questões interessantes tratadas nesse período. Um conceito próprio da ética é o conceito do mal. O que é o mal? Onde está o mal? De onde vem o mal? E um filósofo importantíssimo medieval, Agostinho de Hipona, ele ficou muito questionado sobre essa questão. Ele foi um filósofo que se converteu ao cristianismo. Ele foi primeiro filósofo, depois se tornou cristão. E enquanto filósofo, ele navegou aí por diferentes correntes filosóficas. Uma delas se chamava maniqueísmo. E para o maniqueísmo, existem duas grandes forças nesse mundo, o bem e o mal. E o mundo é a arena de luta dessas duas forças. Quando ele se converte ao cristianismo, Agostinho conhece um Deus que é chamado de amor, ou seja, Deus é o sumo bem. É da natureza de Deus o bem. Então, isso daí fez Agostinho se questionar fortemente sobre o amor e sobre o mal. Para começar, nós podemos dizer o seguinte: o mal em Agostinho é o amor a si mesmo, enquanto egoísmo. E o bem é o amor a Deus. Os homens que vivem para amar Deus
formam a cidade de Deus. E os homens que vivem para amar a si mesmos, egoisticamente, formam a cidade dos homens. Ele tem um livro chamado assim, A Cidade de Deus. E ele mostra esses dois tipos de cidadania. A cidadania dos que habitam a cidade de Deus, nesse mundo, não lá no céu. E a cidadania dos que habitam a cidade dos homens. Como se caracterizam os cidadãos da cidade de Deus e os cidadãos da cidade dos homens. Mas ele estava muito encasquetado com uma questão. Qual é a origem do mal? De onde vem o mal? Para o maniqueísmo, aquela corrente por onde ele esteve um tempo, nós temos duas forças, o bem e o mal, iguais, lutando na arena desse mundo. E os homens aí, coitados, né, misturados nessa arena, umas vezes dominados pelo mal, outras vezes dominados pelo bem. Mas acontece que Agostinho não podia aceitar isso. Não cabia, não dava. Deus não podia ter criado o mal. Por quê? Porque ele é o sumo bem. Ele não criou o mal. Um ser em que só pode residir o bem não pode ser o criador do mal. Não é da sua natureza. O bem é da natureza de Deus. Então não pode sair o mal dele. Não pode. Seria contra a sua natureza. Bom, o mal não pode sair de Deus. Então um outro ser criou o mal? Mas espera. Se um outro ser criou o mal, esse ser seria tão poderoso a ponto de igualar-se a Deus. Porque nós temos bem e mal aí, pau a pau. Seria um outro Deus? Um Deus do mal? Nós teríamos dois deuses. Um Deus do bem e um Deus do mal? Não. Agostinho não podia aceitar isso. Um outro ser criasse o mal, porque esse ser seria um outro Deus, praticamente. Um Deus do mal. Mas então, como é que fica? De onde vem o mal? Pá! Não há um outro Deus. Tudo que provém de Deus é bom. Tudo o que existe é bom. Olhe bem, tudo o que existe vem de Deus. Então, tudo o que existe é bom. Então, o mal não existe. Mas como que você está dizendo que o mal não existe? A gente vê por aí acontecendo tanta coisa errada, tanta coisa maligna. A gente vê pessoas malgastando o uso de verbas para comprarem respiradores para que pessoas possam se recuperar da Covid-19. Tirando dinheiro da vida. E com isso nós temos a morte. Nós vemos pessoas que saem por aí, bêbadas ou não, fazendo racha e matando inocentes que estão muitas vezes indo para o seu trabalho, voltando do seu trabalho. Isso não é mal? Isso é mal? Tá, é mal. Todos nós conhecemos, todos nós vemos isso diariamente. Mas o mal
não existe, ele é uma ausência, ausência do bem. E como o bem é Deus, o mal é ausência de Deus. Ah, não dá, não estou entendendo, não estou entendendo. Isso aí está muito, muito confuso. Vamos entender um pouquinho melhor. Deixa eu explicar uma coisa. Gente, existe escuridão? Você pode me dizer que existe. Mas o que seria escuridão? De onde ela vem? De onde vem a escuridão? Ela é produzida pelo quê? Ou, na verdade, existe a luz. E a luz, a gente sabe pelo que ela é produzida, né? Por energia. Pode ser, por exemplo, a luz de uma vela. Então, é produzida pela energia da cera, ou da parafina, né? Que queima o pavio, produz energia e nós temos a luz. Pode ser produzida pelo sol, não é? Sabemos, olhamos pela janela, eu olho aqui para minha janela, o sol está iluminando. Quando a Terra gira um pouco mais, o sol não ilumina mais esse lado, o que nós temos? Escuridão. Mas a escuridão, ela é a ausência da luz do sol. A luz eu sei que vem do sol. Escuridão vem da onde? A escuridão não vem de lugar nenhum. A escuridão é a ausência da luz do sol. Se eu apago as luzes daqui, eu vou ter escuridão. Mas, na verdade, a escuridão é a ausência dessa luz. Essa luz vem de onde? Vem da energia produzida por uma hidrelétrica. Certo? Então, o que existe é a luz. A escuridão é uma ausência. Esta ausência tem o nome de escuridão. Se dá o nome de escuridão para a ausência de luz. Dou um outro exemplo. Existe o frio, ou, na verdade, existe o calor. O calor, por exemplo, né, ele é produzido pelo sol. O sol lança seus raios quentes para a Terra, e aquela parte da Terra que recebe mais raios solares é mais quente. Aquela parte que recebe menos raios solares é menos quente. Então, quanto menos calor do sol, é mais frio. É isso. O frio não existe. Ele é ausência de calor. Assim compreendemos melhor, gente, que o mal, ele é a ausência do bem. Agora nós entramos num ponto muito importante. Deus nos concedeu o livre-arbítrio, que é a nossa capacidade de decidir conforme o nosso entendimento. E é dele que vem o mal. Nós escolhemos afastarmos-nos do bem. E quando nos afastamos do bem, aumentamos o mal, ou seja, a ausência de bem. Quanto mais longe do bem, mais ausência de bem. E nós damos o nome à ausência de bem de mal. Mal é só o nome da ausência de bem. E tudo é uma questão
de escolha, nossa, como se a Terra pudesse escolher se ela quer aproximar-se mais do Sol ou afastar-se mais do Sol. Nós podemos fazer a escolha de aproximarmos-nos do bem ou afastarmos do bem. Do bem, que é Deus. Porque o bem é da natureza. É da natureza de Deus ser o bem. Você não precisa gostar de Deus. Você não precisa louvar a Deus. Você não precisa se prostrar diante de Deus. Você não precisa fazer nada para agradar ou desagradar a Deus. Onde houver bem, ali estará Deus. Simples assim. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, falando desse assunto tão, tão incrível, tão cativante, né? Como é a questão do bem e do mal. Pense um pouco sobre isso, reflita, e se você quiser, o que vai me agradar muito, coloque um comentário, tá? Se você quiser se inscrever, sinta-se à vontade. Mas, se você colocar um comentário, eu vou gostar demais e vou responder a ele, com certeza. Então, até o nosso próximo encontro, que vai ser muito bom também.